Bom dia a todos. Bom dia. Estamos iniciando hoje mais um domingo de alegria e de bênção aqui na família ESC em São Paulo. Para quem não me conhece, meu nome é Diácono, sou diácono aqui na igreja e no dia de hoje a gente vai começar a ministrar e falar um pouco sobre a oração. Como devemos orar, como devemos se pôr diante de Deus. A paz do Senhor a todos que estão me ouvindo, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa manhã. Eu não sei o horário que você está vendo, mas que o Espírito Santo esteja aí com você. Peço a sua total atenção nesses próximos minutos, em nome de Jesus. Quem puder, feche os seus olhos e ligue seu pensamento com Deus. Pai, nós pedimos a tua bênção, nós pedimos a tua direção. Espírito Santo, nos conduza. Espírito Santo, ministre em nosso coração e no coração de cada um que está ouvindo toda essa ministração. Que a tua graça, o teu poder possa alcançar a cada um em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós vamos começar a falar sobre o que é oração. E alguns de nós temos algumas definições e foi muito tempo ensinado na igreja que oração é falar com Deus. Oração é uma conversa com Deus. Mas algo interessante que eu e você precisamos colocar na mente é se é um diálogo, o que é um diálogo entre você e uma pessoa? Um diálogo normalmente é uma pessoa fala e a outra escuta. E provavelmente na nossa igreja ou na nossa cultura não foi ensinado assim. Foi ensinado que nós devemos falar e falar e falar com Deus. Mas em um diálogo, se só um estiver falando, que hora que paramos para ouvir o que o outro tem para falar? Por exemplo, agora nesse exato momento, nós estamos em um monólogo e não é um diálogo, porque só eu falo e vocês estão ouvindo, né? Eu não consigo ouvir vocês fazerem pergunta ou vocês responderem alguma coisa, porque isso é um monólogo. Agora, uma oração com um diálogo, você tem que falar e esperar a outra pessoa falar. E essa pessoa que nós estamos falando é Deus. Imagine quando você se propõe a dobrar o joelho ou se propõe em qualquer lugar para orar. Deus está ali para ouvir tudo e, consequentemente, Ele vai te responder. Ele quer te responder. Mas como Ele vai te responder se você não parar para ouvir e você constantemente, incessantemente continuar falando? Muitos de nós, não gostam quando estamos falando com alguém e essa pessoa nos deixa falando sozinho. A gente começa a falar com alguém, começa a dialogar e muitas vezes a pessoa sai e vira as costas. Nós não gostamos. Será que algumas vezes não fazemos isso com Jesus? Quando muitas vezes a gente está falando e a gente sai fora de cena, igual eu fiz agora, a gente pede algo ou a gente começa a explicar algo e quando Deus vai responder, Deus vai falar algo, a gente deixa a presença dele. Será que é assim? Outra coisa que nós devemos ter em mente é a oração não pode ser um ato repetitivo. Também não pode ser um ato em automático. O seu coração está batendo, porque ele age no automático. Mas a minha e a sua oração não deve ser no automático. Lá em Romanos vai nos dizer que devemos fazer um culto racional e a nossa oração é um culto racional. O nosso diálogo precisa ter racionalidade no que vamos falar para com Deus. O que vamos nos expressar não pode ser no automático. Além de ser algo racional, precisa ter um propósito, precisa ter um fundamento. Porque não podemos simplesmente, nós não somos assim, não falamos simplesmente por falar. Nós devemos ter um propósito, devemos ter uma direção.
Outra coisa que nós temos que ter por definição aí na nossa oração a nossa oração não é uma obrigação. Eu não estou aqui falando com você por uma obrigação. E eu tenho certeza que você está aí do outro lado não é por uma obrigação, mas sim por amor, por algo que você deseja em seu coração, algo que você anseia no seu coração. Da mesma maneira é a nossa oração, da mesma maneira é o nosso diálogo com Deus. Nós devemos ter no nosso coração esse anseio, nós devemos ter no nosso coração esse desejo. E muitas vezes, por entrarmos dentro da igreja, vemos o nosso amigo, o nosso vizinho orar, na nossa mentalidade nós temos essa definição, que precisa ser automático, que precisa repetir palavras, que precisa não ter aquele verdadeiro desejo, verdadeiro anseio de falar com Deus. Uma grande arma de um cristão é a oração. Porque eu não sei se você já viu ou já ouviu uma pessoa que orava muito e se desviou. Não existe. É sempre ao contrário. A pessoa começa a parar de orar, então ela se desvia. Então ela sai fora dos caminhos do Senhor. Por quê? Porque a oração traz intimidade com Deus. E quanto mais íntimo, mais nós desejamos estar com Ele, mais desejamos estar perto dEle. Mas quando cessa a intimidade, quando a intimidade começa a cada dia cessar, menos vontade nós temos de orar, menos vontade nós temos de se colocar diante de Deus. E é um momento bem interessante a nossa oração. Se nós pegarmos na Bíblia, Jesus, antes de escolher os seus 12 discípulos, ele orou, e ele orou a noite inteira. Ele orou a noite inteira pelos 12 discípulos. E é algo que nós devemos ter em mente. Muitas vezes, eu confesso que nós falhamos, e assim como vocês, eu também falho. Que antes de tomarmos qualquer decisão nós deveríamos orar. Nós deveríamos pedir a Deus qual é a decisão que deveria ser tomada. E muitas pessoas perguntam por quê? Por que eu tenho que orar antes a Deus? Porque antes de chegarmos a esse mundo, antes de estarmos a esse mundo, Deus já escreveu algo para a nossa vida, Deus já predestinou algo para a nossa vida, mas cabe a nossas decisões trilhar e seguir esse caminho que Ele predestinou para a nossa vida. E o que Ele predestinou é um caminho de graça, é um caminho de alegria, é um caminho de grande fartura. Mas muitas vezes as nossas decisões têm nos levado a outros caminhos. Então, por isso pedimos, que devemos estar constantemente em oração. A oração deveria ser o respirar de um cristão. Muitas vezes nós encontramos na igreja a grande dificuldade para dobrar o joelho, para orar, se colocar verdadeiramente em Deus e falar com Ele. Além dessa dificuldade que nós vemos, outra dificuldade é o que conseguimos ver na igreja nos dias atuais, é o ouvir. O ouvir. Quantas vezes dobramos o joelho e ficamos só em silêncio, esperando Deus falar, esperando Deus falar algo conosco, porque certeza absoluta, tem muitas vezes que Deus deseja falar conosco, mas por causa dos nossos pedidos, por causa da nosso incessante falar, Deus não tem como falar. Porque se nesse exato momento você daí começar a falar e eu daqui começar a falar, como nós vamos nos entender? Não existe como. Então, por isso nós devemos verdadeiramente treinar o nosso ouvido.
A palavra do Senhor diz lá em Mateus capítulo 21, versículo 22, tudo o que pedires em oração, se você crer, você vai receber. Mas nós devemos crer, nós devemos orar, nós devemos praticar essa oração. Não devemos só ser um ouvinte que devemos orar. Não, nós devemos praticar. Praticar a oração, praticar como ouvir Deus. E além de tudo isso, quando nós ouvimos, quando nós praticamos, a nossa fé aumenta. O poder de Deus cada vez mais se estabelece em nossa vida. E muitas das vezes a nossa oração começa um pouco equivocada. Nós pedimos para Deus transformar os nossos filhos, nós pedimos a Deus para Deus transformar o nosso esposo, nós pedimos a Deus para transformar muitas e muitas pessoas, mas nós mesmos muitas vezes não pedimos para serem transformados. E deveria começar de nós. Eu e você deveríamos ser transformados. Pessoas deveriam enxergar a nossa transformação através da nossa oração. Mas muitas vezes não temos a transformação, mas queremos que o próximo seja mudado. E Deus não age assim. Deus não age dessa maneira. Primeiro Ele tem que fazer em mim e em você. Primeiro tem que ter a transformação em nós. E essa transformação só vem através da oração. Só vem através de eu e você se colocar a cada dia mais em intimidade, em prazer do relacionamento com Deus. Então, seremos transformados. Uma das grandes dúvidas que nós sempre, é questionado é: Deus não sabe de tudo? Deus não conhece tudo? Por que eu preciso orar? Por que eu preciso falar com Ele? Uma das grandes chaves que tem na nossa Bíblia é: Deus deseja se relacionar com os seus filhos. Deus almeja esse relacionamento. E esse relacionamento vem através desse diálogo. Mas se eu não converso com Deus, mas se eu não tenho prazer em oração, como que eu vou ter esse relacionamento com Deus? Como que eu vou me tornar íntimo dele? Porque todo pai, toda mãe deseja ter intimidade no relacionamento, no diálogo com seu filho ou com a sua filha. Tenho certeza que você aí do outro lado tem um relacionamento, tem um diálogo com uma pessoa que é bem íntima de você. Às vezes pode ser sua mãe, às vezes pode ser o seu pai, às vezes pode ser o seu amigo, pode ser o seu cônjuge. Você tem uma intimidade. E muitas vezes, só no olhar, muitas vezes naquele olhar você consegue entender o que aquela pessoa quer dizer. Porque você já tem uma certa intimidade. Assim é o nosso tempo com Deus em oração. Quando Ele fala, quando Ele toca, por causa da nossa intimidade, nós já sabemos o que fazer, já sabemos como se colocar. E por muitas vezes não ter esse relacionamento, por muitas vezes não ter essa intimidade, nós nos questionamos: por que eu preciso orar? Sendo que Deus já sabe. Uma das passagens bíblicas que é bem interessante é quando Jesus está passando por uma cidade e ali encontra o cego. O cego de Jericó pergunta: Jesus, eu quero ver. E Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E o cego fala: eu quero ver, eu desejo ver. E muitas vezes nós se perguntando: será que era Jesus ou será que era o cego que estava com uma falta de visão? Porque Jesus não estava vendo que ele era cego. Jesus não estava ali diante dele e não estava vendo que ele era cego. Então por que Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E o cego responde para ele: eu quero ver. Ali
Jesus estabeleceu um relacionamento. Ali Jesus estabeleceu já uma intimidade. E o cego falou, eu quero ver. Depois que o cego falou, eu quero ver, Jesus, a tua fé te salvou. A tua fé te curou. E lembra que falamos em Mateus que a tudo aquilo que pedimos, e se cremos, nós receberemos. O cego pediu, e o cego creu, então ele recebeu. Para você receber o teu pedido, você primeiramente precisa crer. Você primeiramente precisa ter fé que isso vai acontecer, mesmo que você não esteja vendo a saída. O Senhor deseja fazer isso, mas Ele precisa enxergar o relacionamento, Ele precisa enxergar a tua fé, Ele precisa enxergar que você crê naquilo que Ele vai fazer pela sua vida. Uma das coisas que devemos ter em mente é que a nossa oração precisa ser uma oração estratégica. Precisa ter estratégia na hora que formos orar. Uma das grandes estratégias que nós devemos utilizar é quando dobrarmos o joelho, quando se colocar, se propor a orar, devemos ter uns 2, 3 minutos em silêncio. Por quê? Para acalmar o nosso espírito. Porque o nosso espírito muitas vezes está agitado. O nosso espírito está naquela correria. Nós desejamos, fazemos, acontecemos. E quando dobramos o joelho, nós começamos a falar sem parar. E muitas vezes sem raciocinar. Então, uma das primeiras estratégias para a oração não é como regra. A Bíblia também não usa isso como regra. Mas é uma estratégia que nós usamos para a oração. É ao acalmar o nosso espírito. Ficando em silêncio, ficando calmo, o nosso espírito se acalma. E depois de ali 2, 3 minutos, nós ficamos calmos. Então começamos a falar. Você já percebeu quando você respira e quando você joga o ar para dentro do seu cérebro, você fica mais calmo. Então você consegue raciocinar mais, você consegue falar mais com racionalidade. E essa estratégia é o que devemos usar. Racionalidade em nossa oração. Outra coisa, dentro dessa estratégia que devemos agir, é que a nossa oração precisa ter uma direção, precisa ter uma lógica, precisa ter um fundamento. Muitas vezes nós começamos a oração pelo fim e voltamos para o começo. Muitas vezes começamos pelo começo e já vamos pelo fim. Mas se lembre-se, a oração é um diálogo, a oração é uma conversa. Então nós devemos ter o começo, nós devemos ter o meio, e nós devemos ter o fim. E é comum, muitas vezes, pessoas começarem a oração misturando tudo, fazendo aquele embolado, porque, infelizmente, nós já vimos pessoas dobrar o joelho e já começar a falar: Senhor, abençoa isso, em nome de Jesus, expulsa aquele demônio, sai. A pessoa começa a tudo embolar. E a nossa oração precisa ter uma direção. Nós precisamos sempre, primeiro, agradecer a Deus, porque Ele nos deu um fôlego de vida. Também precisamos pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Porque como que nós vamos pedir algo para Deus se nós estamos em falha? Se nós precisamos primeiro nos consertar. Então, a nossa oração sempre tem que começar com essa estratégia. Ter uma direção, ter uma racionalidade, pedir um perdão, agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele fez, por tudo aquilo que Ele tem nos dado. E quando muitas vezes não racionalizamos, não paramos para pensar no que vamos falar, falamos qualquer coisa. Agimos no automático, como nós falamos no começo, que não poderíamos agir no automático. E quando agimos no automático, não tem como Deus responder a nossa oração. E eu tenho certeza que o mais interessado
em responder a minha e a sua oração é Deus. Mas se nós não orarmos com racionalidade, com estratégia, pode ter certeza que Deus vai demorar um pouco para responder a nossa oração. Devemos, nessa estratégia, fazermos pausa na oração para ouvir Deus falar. Não devemos fazer uma oração corrida, não devemos fazer uma oração atropelando tudo, mas devemos fazer uma oração calma, sem pensar no que vamos fazer depois da oração. Devemos fazer uma oração guiada pelo Espírito Santo, porque quando estamos calmos, o Espírito Santo começa a falar no nosso coração, começa a ministrar no nosso coração. Mas muitas vezes, quando o nosso espírito está agitado, não conseguimos raciocinar, não conseguimos pensar. Logo, como que o Espírito Santo e Deus vai falar conosco? Então, a nossa oração não pode ser de qualquer jeito. A nossa oração não pode ser de qualquer maneira. A nossa oração tem que ter uma racionalidade. A nossa oração precisa ter ouvidos, precisa ter razão, precisa ter direção, precisa ter silêncio. A nossa oração precisa de todas essas estratégias. Muitas vezes, por não conhecermos, não temos a orientação correta, por muito tempo fizemos a oração de qualquer jeito, de qualquer maneira. Fizemos uma oração no automático, fizemos uma oração sem nenhuma racionalidade. E eu tenho certeza que é pela misericórdia de Deus que alguma dessas orações Ele mesmo respondeu. Mas, quando nós falamos corretamente, quando nós somos especificamente direcionados, quando nós temos uma racionalidade, Deus tem o prazer em responder imediatamente. Uma coisa que nós desejamos falar é sobre a oração do Pai Nosso. A aula que Jesus, quando esteve aqui na terra, deu para nós foi a oração do Pai Nosso. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6. E ali, a partir do versículo 9, os discípulos estão com Jesus, caminhando há algum tempo, e eles começam a perceber que a oração de Jesus é diferente. Ele se coloca em oração, pronunciando a palavra Pai. E até aquele tempo, muitas pessoas não ouviam ninguém chamar Deus de Pai. E no versículo 9, Jesus explica para os seus discípulos como deveres orar. E você vê que ele começa: Pai nosso que estás no céu. Você vê a estratégia que Jesus usa para a oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Lembra que nós falamos que nós deveríamos ter uma estratégia, que nós deveríamos ter uma direção na oração? Jesus nos ensina com essa passagem. Ele começa já exaltando o Pai dele que está no céu. Ele já começa já direcionando a oração. Santificado seja o teu nome. Ele é nosso Pai. O nosso Deus é o nosso Pai. E Ele é santo. Ele habita no céu. E Jesus já começa a oração dele direcionada dessa maneira. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A segunda parte que
que Jesus começa a ensinar sobre a oração, ele dirige ao reino do céu. E por que Jesus dirige ao reino do céu? Porque o reino do céu é perfeito. O reino do céu não tem nenhuma falha. E por isso Jesus dirige-se ao reino do céu. O reino do céu aqui na terra vai se tornar perfeito essa terra. A terceira parte que nós entendemos é a submissão. Ele fala: ao reino do nosso Pai Celestial, faça a tua vontade. É a vontade de Deus. É a vontade de Deus que precisa se cumprir aqui na terra. E por quê? A vontade de Deus. Porque Deus já havia escrito, Deus já tinha um propósito, Deus já havia determinado algo para Jesus. Então, a tua vontade, como o Senhor escreveu aí no céu, como o Senhor determinou aí no céu, seja feita, seja cumprido aqui na terra. E por essa passagem nós entendemos o quão é importante que a vontade de Deus seja cumprido aqui na terra. O próprio Jesus nos ensina isso. Além da submissão que Jesus fala sobre nessa passagem, ele fala que a vontade de Deus, que é perfeita, prevaleça em nossa vida. Porque se a vontade de Deus prevalecer na minha e na sua vida, nós teremos uma vida com abundância, porque Ele escreveu essa vida para mim e para você. E muitas vezes, porque a vontade de Deus não tem se estabelecido em nossa vida, não temos vivido uma vida com abundância. A quarta parte fala de petição. Todos os dias, ele fala: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então existe, cada dia existe um pão. Cada dia eu e você devemos orar e pedir e falar com Deus. Cada dia. Por isso que cada dia que nós não falamos com Deus, cada dia nós se distanciamos cada vez mais do propósito que Deus escreveu para nós. Então, todos os dias existe um pão novo para a nossa vida. Existe algo que devemos pedir para Deus. Existe o alimento diário que eu e você precisa pedir a Deus. Mas muitos de nós, por causa da correria, por causa do dia a dia, nós acordamos, escovamos os dentes, tomamos banho, vamos para o nosso trabalho e não pedimos, não oramos, não intercedemos, não falamos com o nosso Pai. E lembrando que o nosso Pai, mesmo que não falamos com Ele, mesmo que não pedimos nada, Ele já nos deu o fôlego de vida, Ele já nos sustentou, Ele já nos deu muitas e muitas coisas. O quinto ponto é algo interessante. Não devemos pedir algo se não estamos fazendo. O que adianta? O quinto ponto é algo muito complicado na nossa sociedade nos dias de hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Nós, seres humanos, somos muito bons em cobrar. Somos veementemente bons em cobrar. Mas nós somos péssimos a receber quando nós somos cobrados. E Jesus está nos ensinando que nós devemos perdoar aquele que falhou conosco, aquele que errou conosco, aquele que não fez aquilo que nós gostaríamos que ele tivesse feito. Jesus nos ensina: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E há uma prerrogativa muito interessante
Deus nos perdoa se nós perdoarmos. Mas se nós não perdoamos, como que Deus pode nos perdoar? Já parou para pensar nisso? Nós queremos que Deus perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas falhas, perdoe os nossos erros. Mas nós perdoamos nossos irmãos, aquele que pisou no nosso pé, aquele que pisou no nosso calo, aquele que falou mal, aquele que errou, aquele que às vezes tomou até o dinheiro emprestado e não pagou. Nós os perdoamos. Então, uma das coisas que Jesus ensina nessa oração é que devemos perdoar. Quando nós perdoamos, o Pai também nos perdoa. O Pai também perdoa as nossas dívidas. O Pai também perdoa as nossas falhas. O Pai também perdoa os nossos pecados. Porque nós perdoamos. O sexto ponto é uma prevenção espiritual. Não nos deixe cair em tentação. É algo que é bem interessante, que muitas vezes falta na nossa oração. Nós pedimos bênção, nós pedimos cura, nós pedimos milagre, mas nós pedimos para que Deus guarde-nos da tentação, porque a tentação vem todos os dias. Nós pedimos que Deus nos guarde da tentação. O que Jesus está ensinando é isso. Não nos deixe cair em tentação. E Jesus está afirmando, porque a tentação vai vir. E ele continua, mas livra-nos do mal. Muitos de nós às vezes falhamos. Primeiro caímos na tentação para depois orar na tentação que caímos. E deveria ser o inverso. Deveria ser o contrário. Primeiro nós deveríamos falar com o Pai. Pai, aquela situação está me tentando. Aquela situação vai fazer eu pecar. Me ajuda. Porque quando nós temos uma intimidade, quando nós temos um relacionamento, quando nós temos um verdadeiro diálogo com Deus, nós conseguimos falar, nós conseguimos nos expressar, nós conseguimos confessar aquilo que está dentro de nós, sendo que Ele já sabe, mas Ele precisa, Ele deseja, Ele almeja ouvir da nossa boca. Esse é um ponto principal. Esse é um ponto que Deus deseja na intimidade conosco. É que nós falamos antes de pecarmos, antes de errarmos, antes de cair em tentação. Se você pega na Bíblia, Jesus fala que Ele vai para o Pai, mas Ele vai deixar o Consolador. E muitas vezes nós nos perguntamos, como que nós vamos vencer a tentação se nós não sabemos como vencer a tentação? E quando nós vamos pesquisar um pouco mais na Bíblia, a palavra consolador no grego quer dizer professor. E o consolador, que é o professor que Jesus deixou, é o Espírito Santo. Então, para que não caímos em tentação, nós devemos pedir ajuda do Espírito Santo, para que o Espírito Santo, como um professor, nos direcione, nos ajude, para que não caímos em tentação. Eu acredito que foi bastante material até agora. E eu gostaria de encerrar para que não fique muito longa. E você assista novamente, anote algumas coisas que você perdeu. Eu tenho certeza que o Espírito Santo, enquanto estávamos falando, ministrou no seu coração algumas coisas que você tem, às vezes, falhado na oração, ou às vezes você tem colocado em prática na oração. Coloque em prática aquilo que acabamos de falar e pode ter certeza que o Espírito Santo, o nosso Pai, vai estar respondendo às suas orações. Em nome de Jesus. Amém? Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.